Saudações família, quem fala mais uma vez é teu boy José Moisés Duarte, do canal também do mesmo nome, José Moisés Duarte. Então pessoal, eu sou José Moisés Duarte, para quem não me conhece, sou dono deste canal e sou residente em Moçambique, isto é, nasci e cresci em Moçambique. Então no vídeo de hoje eu irei falar sobre certas expressões que acreditamos nós que apenas o brasileiro é quem usa. Todos os falantes da língua portuguesa que existem no mundo, todos os países fora do Brasil não usam essas expressões que eu irei falar neste vídeo. Então são expressões que são totalmente brasileiras. Então hoje eu irei reagir um pouco sobre essas expressões e eu irei falar também como é que nós, no lugar dessas expressões que vocês usam, quais são as expressões que nós cá em Moçambique ou então outros países que falam língua portuguesa usam para compensar essas palavras que vocês utilizam na vossa língua portuguesa, isso é, no português brasileiro. Então pessoal, o vídeo de hoje será totalmente sobre isto aí, então se você gostou da ideia, é só mesmo deixar esse que é o seu lindíssimo like. Lembrar que este vídeo está a ser possível graças a um inscrito que estava aí conversando comigo lá no WhatsApp, então ele pediu que eu falasse certas palavras que não existem no vocabulário brasileiro. Então eu fiquei meio surpreendido e eu disse, isto pode me gerar um vídeo. Então por isso hoje eu estou aqui a gravar este vídeo para falar pelo menos 10 palavras que vocês usam aí no Brasil e que nós cá em Moçambique praticamente não usamos. Então chega de enrolar e vamos para esse que é o nosso número 1. Bom pessoal, para o nosso número 1 de vídeo de hoje, é uma palavra que eu acredito que vocês aí no Brasil usam muito, porque também é a vossa forma de falar. Então qual é que é essa forma? Então vocês usam ponto de ônibus, né? Então vocês falam vou ao ponto de ônibus, enquanto nós cá em Moçambique não conseguimos falar isso aí, nosso vocabulário não sai esse tipo de palavra. Então nós não usamos ponto de ônibus, mas sim paragem. Então nós usamos a palavra paragem para se referir a ponto de ônibus. Então essas são expressões totalmente diferentes. Então só para vocês terem noção o quão diverso é a língua portuguesa. Então essa variação é bem notável entre essas palavras que são usadas no Brasil e as palavras que são usadas no português moçambicano ou então no português europeu. Então nós falamos paragem e vocês falam ponto de ônibus. Então são coisas totalmente diferentes, mas com o mesmo significado. Então a segunda palavra que vocês usam bastante aí no Brasil é a mesma palavra sanduíche. Então vocês usam muito a palavra sanduíche para se referir a aqueles pães com muita coisa lá dentro. Então vocês chamam sanduíche. Enquanto nós cá em Moçambique nós não falamos sanduíche, mas sim falamos sandes. Então nós falamos só apenas sandes e não sanduíche. Então só para vocês terem noção dessa diferença. A diferença não é tão notável assim, mas existe uma pequena diferença. Então a terceira palavra que vocês usam bastante aí no Brasil é mesmo uma palavra que eu nunca ouvi falar aqui em Moçambique. Então só para vocês terem noção qual é que é o nível de gravidade que essa gramática está a carregar. Então essa é uma palavra que praticamente vocês como brasileiros é que usam. Então qual é que é essa palavra? A palavra açougue. Então açougue é uma palavra que vocês apenas brasileiros usam. Eu nunca ouvi um angolano falando sobre usando essa palavra açougue. Eu nunca ouvi nenhum cabo-verdiano falando de língua portuguesa falando sobre açougue. Então nós aqui nós não falamos sobre açougue. Para quem não sabe o que é açougue, eu vi há pouco tempo também quando estava a pesquisar mais sobre essa matéria. É um lugar onde vendem carne, então lá onde fazem retalho de carne. E nós cá em Moçambique, quando nós falamos de português europeu, nós não falamos açougue, falamos talho. Então nós usamos a palavra talho para se referir aos açougues. Então talho e açougue são mesmas coisas, se refere a estabelecimentos de venda de carne. Então essa é a diferença existente dessas duas gramáticas do português brasileiro e do português europeu. Então nós aqui em Moçambique nós falamos talho e não açougue. Então também essa palavra vai servir para você que um dia deseja vir visitar Moçambique. Então fique a saber que nós cá em Moçambique, se tu for já perguntar onde é que é o açougue mais próximo, acredito que ninguém vai saber do que é que você se refere. Ninguém vai saber a que tipo de estabelecimento você quer chegar. Então aqui em Moçambique diga talho e não açougue. Então grave muito bem essa palavra aí se você for alguém que deseja um dia conhecer Moçambique. Então grave muito bem esta palavra talho. E a quarta palavra que eu acredito que vocês também usam com muita frequência é mesmo a palavra bala. Eu não estou me referindo sobre bala de arma, bala de bandido, bala de polícia.
nada disso, refiro-me bala em termos de doces. Então nós cá em Moçambique, nós não usamos essa palavra bala. Então nós bala apenas usamos para se referir a essas munições de armas. Então, só para vocês terem noção, não cheguem numa banca, num estabelecimento ou uma mercearia, chegar lá e dizer que eu quero uma bala ou quero 2 balas. Vai ser olhado tipo, xé, como é que se quer comprar bala logo numa mercearia? Então, não use essa palavra bala em Moçambique. Use a palavra que nós usamos aqui com muita frequência. Eu sei que vai ser muito difícil você decorar essas falas, mas não tens como, tens mesmo que saber essas expressões. Então, nós não falamos bala, falamos rebuçados. Então, rebuçado para se referir a apenas único e rebuçados para se referir 2 ou mais. Então, são essas palavras que nós usamos para poder se referir a balas. Então, bala no sentido de doce, não bala no sentido de munições. Então, a quinta palavra que eu trago neste vídeo é mesmo uma palavra que eu acredito que vocês também usam bastante. E qual é que é essa palavra? A palavra banheiro. Então, banheiro é uma palavra que nós cá em Moçambique não usamos nem sequer um pouco. Então, só para vocês terem noção que o banheiro cá em Moçambique não se usa e é uma expressão que as pessoas aqui nunca, eu não sei se um dia vão usar, talvez por conta da influência de vídeos brasileiros, influência do que o povo brasileiro tem dado para nós a partir das redes sociais, a partir das novelas. Talvez um dia nós possamos adotar essa palavra banheiro, mas em Moçambique os banheiros nós chamamos de casa de banho. Então nós aqui falamos casa de banho ou então quarto de banho. Então são essas 2 palavras que nós usamos no português europeu para nos referirmos aos banheiros. Então aqui você não pode falar banheiro, pouca gente que irá perceber que você está se referindo desse determinado lugar. Então está se referindo da casa de banho. Então a 6ª palavra que eu trago para este vídeo é a mesma palavra carteira de motorista. Então carteira de motorista é uma coisa também que você nunca vai ouvir um moçambicano a falar. E se ouvir a falar é porque ele tem muita influência do povo brasileiro. Por exemplo, você pode me ouvir muito bem eu usando de vez em quando essa palavra carteira de motorista, mas isto não é um tipo de palavra que muita gente usa cá em Moçambique e é uma palavra que quase não existe na gramática do português europeu, assim como do português moçambicano. Então isso não existe na gramática que nós falamos. Então o que é que nós falamos? Nós não falamos carteira de motorista, nós falamos carta de condução. Então nós nos referimos de carta de condução. É dessa forma que nós falamos carta de condução. Então se tu fores a ser um dia parado no trânsito por um agente policial, um agente de polícia trânsito, se te pedir carta de condução, não se preocupe, ele está se referindo de carteira de motorista. Então guarde também essa expressão na sua cabeça, porque eu sei um dia tu vais usar se chegares cá em Moçambique. E outra expressão que eu também tenho visto muitos brasileiros usando aqui, isso já é a 7ª dica, né? A 7ª palavra. Então, o que muita gente brasileira usa é a palavra celular. Então, celular é uma expressão que para nós moçambicanos é pouca gente que usa esse tipo de palavra. Então, existe uma palavra que nós usamos com muita frequência. Então, eu não sei se vocês também, que já são antigos cá no canal, já prestaram atenção que é muito difícil eu falar celular, sempre falo telefone, então é muito difícil eu falar celular, mas vocês brasileiros, eu não sei qual é que é o vosso problema de gostarem muito de usar a palavra celular. Então nós aqui falamos telefone. Então é mais fácil falar para um moçambicano que quer um telefone do que falar quero um celular. Mas as 2 palavras são bem fáceis de serem percebidas. Você mesmo falar celular para um moçambicano irá perceber sem nenhum problema, mas nós usamos muito a palavra telefone. Então não tem nenhum problema se falar celular ou telefone, tudo tem o mesmo significado aqui em Moçambique. Então, o número 8 que eu trago para este vídeo é uma palavra que eu já usei num dos vídeos cá no canal, onde eu falava sobre como criar a conta bancária aqui em Moçambique. Então eu usei uma palavra muito específica que muitos de vocês ficaram tipo, como é que essa pessoa, como é que o José usou essa expressão? Por que ele usou essa expressão se isso é uma expressão que não é nada apropriada aqui em Moçambique? E qual é que é esta expressão? A expressão que eu usei no vídeo anterior foi mesmo falar sobre bicha. Eu disse que quando fui ao banco encontrei muita bicha.
Então vocês começaram a falar, bicha, o que é bicha? Bicha aqui no Brasil referimos aos homossexuais, referimos aos gays. Então eu expliquei que aqui em Moçambique, bicha não tem nada a ver com isso de gays. Então a expressão que vocês, como brasileiro, usam com muita frequência não é bicha. Eu descobri que vocês usam mais a palavra fila. Então nós aqui apenas usamos a palavra bicha. É verdade que existem outras pessoas que usam essa palavra fila para se referirem a esse tipo de coisas. Eu, por exemplo, uso muito mais a palavra bicha do que a palavra fila. Então não tem nada a ver sobre o preconceito no uso dessa palavra. Também é pouca gente que sabe que a palavra bicha aí no Brasil tem um significado meio pejorativo, né? Então não se sabe que se refere a esse tipo de pessoas. E para a nona dica, a nona palavra que eu trago no vídeo de hoje é mesmo a questão de suco. Então, suco é uma palavra que vocês, como brasileiro, usam com muita frequência. Eu fico meio surpreendido da forma que vocês usam esta palavra, porque é uma forma que eu como moçambicano, como falante do português europeu, eu nunca sonhei e não sonho que um dia irei usar essa palavra. Eu tenho escrito a usar essa palavra agora. Então, a palavra suco é uma palavra que está totalmente fora do dicionário moçambicano. Então, nós não usamos em nenhum sentido a palavra suco. Só quem usa essa palavra são pessoas moçambicanas, mas que têm muita influência do português brasileiro. E essa influência, eu já disse para vocês, que vem a partir dos vídeos que nós temos assistido cá no YouTube, as novelas, os programas brasileiros, os reality shows. Então, eles usam muito essas palavras, essa palavra suco para se referir a sumo. Então, nós aqui em Moçambique, nós falamos sumo e não suco. A diferença não é tão grande assim, não é tão notável, mas essa é a verdade, que nós cá em Moçambique usamos mesmo a palavra sumo. E a 10ª palavra, e praticamente é a última palavra do vídeo de hoje, é mesmo uma expressão que eu fiquei meio surpreendido de saber que vocês usam desta determinada forma, porque nós cá em Moçambique usamos o mesmo objeto, mas de uma forma bem diferente. Objeto me refiro do nome, né? Então usamos e determinamos essa coisa de uma forma muito diferente das que vocês chamam. Então vocês aí no Brasil chamam história em quadrinhos. Então fiquei meio surpreendido de saber que vocês chamam dessa forma, história em quadrinho, enquanto nós cá em Moçambique falamos banda desenhada. Então vocês já podem começar a partir por cima de mim, dizer como é que é banda desenhada. Se banda é um conjunto de pessoas que tocam um determinado instrumento, vários instrumentos em conjunto, vocês podem pensar que a banda desenhada, que eu digo é pegar uma banda e desenhar ali, desenhar os metálicas, né? Então desenhar todos eles. Então é o que vocês, que algumas pessoas podem pensar que a banda desenhada significa. Mas nós no português europeu usamos banda desenhada para nos referirmos a histórias de quadrinho. Então história de quadrinho é uma palavra que para mim é nova, vi agora assim que eu estava a pesquisar essas certas palavras. Então para mim é uma surpresa saber. Então pessoal, este é o vídeo que eu tinha para vocês. Se você gostou, aproveita, deixa esse também, que é o seu lindíssimo like, e sem esquecer de partilhar este vídeo para aqueles que são os teus amigos e que não sabiam sobre a diferença dessas palavras. E eu sei que também que você aprendeu muitas palavras novas usadas cá em Moçambique, e eu acredito que vai valer muito para ti. Então coloque essas palavras novas que eu ensinei para ti, assim como eu coloquei essas palavras novas que eu aprendi a partir do português brasileiro. Então para mim foi uma mais-valia, foi um vídeo que me deu muito agregado, me deu muitos conhecimentos sobre o português brasileiro. É verdade que o nosso português em algum momento é totalmente diferente, tem expressões totalmente que nós nunca ouvimos falar. Então na verdade hoje eu, José Moisés Duarte, admito que aprendi muita coisa do português brasileiro. Então eu sou José Moisés Duarte, foi um prazer trabalhar para vocês. Este foi o vídeo que eu tinha para hoje. Eu vou e volto, se Deus quiser. Tchau.